Senhor, amado irmão, mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. O Senhor me ordena, sempre os vídeos eu digo, porque o Senhor me ordenou a falar de Gênesis a Deuteronômio, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Senhor Jesus me ordena a falar esses 5 primeiros livros do Velho Testamento. E eu disse para Deus, se o Senhor quer que eu fale, então dá-me sabedoria e conhecimento da tua palavra, para que eu possa expressar o que diz a tua palavra, e que você venha seguir esse canal. Eu aqui não tenho que ser seguida, porque quem é para ser seguido é o Senhor Jesus, que você está vendo o nome aí, porque é Jesus que vai te dar salvação. Não siga a mim, siga Jesus, que Ele vai te dar salvação. Não é eu que vou te dar cura, siga Jesus, que Ele que vai te dar cura. Não sou eu que vou trazer libertação para você e sua família, é Jesus que vai trazer libertação. Não sou eu que vou derramar bênção sobre a sua vida, é Jesus. Então eu digo para você, muitos dizem, me siga. Não siga a mim não, a diaconisa Elizabeth, porque eu não tenho nada a te dar. Siga a Jesus, eu sou apenas um instrumento do Senhor, onde o Senhor me ordenou a falar de Gênesis, a Deuteronômio, e eu pedi para Deus, para Ele me dar sabedoria e conhecimento, e Ele tem me dado aos poucos, sabedoria e conhecimento para falar da sua palavra, em nome de Jesus. E no estudo passado, que foi em Gênesis capítulo 31, eu falei sobre o retorno de Jacó Deus ordenou Jacó voltar para a sua terra, que era a terra de seu pai Isaque, Canaã. Também Labão, nesse 31 fala, Labão segue no encalque de Jacó. E nesse 31 fala sobre a aliança de Labão e Jacó, diz a palavra do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor que ali Jacó foi chegando à casa do seu tio Labão, tio e sogro. Ali ele viu a conversa ali, amados irmãos e amadas irmãs, jovens, todos os ouvintes desse canal de Jesus. Ali onde os seus irmãos ali, os filhos de Labão estavam falando. Para cá, Jacó veio para Padã Arã. Ali ele amontoou riqueza que era dos meus pais. E ali diz a palavra do Senhor que ali ele voltou, Jacó. E ali diz a palavra do Senhor, depois no campo ele chamou Lia, Oleia e Raquel. Ali ele falou, né, que ali já chegou a hora da sua partida, que Deus tinha falado para ele voltar para a terra e para a casa dos seus pais, Isaque. E ali diz a palavra do Senhor, falou com Lia, falou com Raquel, que ele tinha conseguido muitas coisas, mas o que ele conseguiu foi da vontade de Deus, ele dizendo para Lia e Raquel. E ali diz a palavra do Senhor que Deus ordenou ele ir para a terra de seus pais. Diz a palavra do Senhor, onde era Canaã, terra de Isaque. E ali diz a palavra do Senhor, Jacó pegou tudo que ele tinha, camelo, pegou tudo que tinha, servos, servas, gado, diz a palavra do Senhor, toda a sua herança, e seguiu. Diz a palavra do Senhor, Deus ordenou Jacó ir para a casa do seu pai Isaque, e ele não fez, amado irmão, e já começou a desobediência já de Jacó. E devido à sua desobediência, como eu falei nesse estudo passado, Jacó sofreu demais. Diz a palavra do Senhor, e ali diz a palavra do Senhor que ele teve muito sofrimento, a desobediência com Deus. Ali eles partiram, diz a palavra do Senhor, e ali ele parou em Siquém, como diz a palavra do Senhor, parou em Siquém. E logo de Siquém ele partiu para a terra de Gileade. Ali diz a palavra do Senhor, Labão ali, quando estava rebanhando suas ovelhas, foi à procura dos seus ídolos, diz a palavra do Senhor, e não encontrou seus ídolos, que foi Raquel que roubou, diz a palavra do Senhor. E ali, mais uma vez, ali, Jacó ajustando conta com Deus, sendo perseguido pelo pai de Raquel e Lia, Oleia, pelo seu tio Labão e seus irmãos, diz a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor que Labão passou 7 dias, diz a palavra do Senhor, no encalque de Jacó, diz a palavra do Senhor. E ali ele chegou até a terra de Gileade, montou as suas barracas, diz a palavra do Senhor, Labão com seus irmãos. E ali diz a palavra do Senhor, depois ali amanheceu o dia, foi até Jacó, diz a palavra do Senhor. E chegando até Jacó, e disse, Jacó, o que você fez? Por
fugiu. Eu queria me despedir das minhas filhas, dos meus netos. Eu queria despedir dos meus filhos e você fugiu. Isso não se faz. Eu queria me despedir com cânticos, com tamborins, com alegria. E você fugiu, não me deu oportunidade de ter um encontro com as minhas filhas, com as minhas filhas, filhos e netos. E ali já começando a acusação já contra Jacó. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. E diz a palavra do Senhor, mas Deus falou com Labão que não era para ele fazer nenhum mal, não era para ele fazer nenhum dano a Jacó. E diz a palavra do Senhor, Labão ouviu, foi até ele, e ali diz que Labão disse, não, eu vou ouvir, porque Deus disse que não era para mim fazer nenhum mal a você, Jacó. E porque eu vim atrás de você, por que você roubou os meus ídolos? Ali mais uma acusação, um roubo. Diz a palavra do Senhor, Jacó disse, não roubei nada, não roubei, mas você pode procurar nos acampamentos, quem você encontrar com seus ídolos, pode ser morto. E ali Labão com seus irmãos procurando nos acampamentos, foi no acampamento de Raquel. E ali a Raquel, quando percebeu que o seu pai ia entrando, ela sentou em cima de um pelo de camelo, como se fosse um baú. E ali ela se sentou porque ela sabia que os ídolos que ela roubou de seu pai Labão estavam lá. E ali Labão procurando na tenda de Raquel, e ela disse, pai, o senhor me desculpe, eu não posso me levantar daqui porque eu estou naqueles dias da minha regra. E ali Labão procurou e saiu de lá. E disse, realmente, Jacó, não encontrei, mas vamos fazer uma aliança aqui, Jacó. E ali diz a palavra do Senhor, Jacó ficou muito zangado pelo que Labão fez, mas aceitou ali a aliança ali diz a palavra do Senhor, Jacó pegou uma pedra e pediu para os irmãos ali de Labão pegar mais pedra, e os seus servos pegar pedra, e ali fizeram ali um montão de pedra, como se fosse ali um holocausto. E ali fizeram o juramento um para com o outro, que a partir daquele momento que nenhum ia mexer ao outro. E ali seguiu adiante depois do pacto, depois do perdão, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, porque Jacó sofreu, porque ele foi perseguido, diz a palavra do Senhor, porque Raquel roubou os ídolos do seu pai, porque quase ele foi morto, diz a palavra do Senhor. E logo após a Raquel vai morrer, que ela teve 2 filhos, Benjamim, José, e depois Benjamim morreu no parto de Benjamim. Por que ele não vai ter, Jacó, o privilégio de abraçar sua mãe Rebeca? Até isso, a mãe que ele amava, a mãe que sempre protegeu ele. Sabe por quê, amado irmão? Porque diz a palavra do Senhor, quando Deus nos ordena, amado irmão, algo a fazer em nossas vidas, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida a cumprir, muitas das vezes Deus ordena e nós não queremos cumprir. Muitas das vezes, amado irmão, Deus manda a gente ir para um lugar e nós não queremos ir. Muitas das vezes Deus ele usa os profetas para falar e nós não queremos ouvir. E Jacó ele pereceu porque não quis ouvir a Deus. Deus mandou ele para a terra de seus pais, Canaã, que é a terra do seu pai Isaac. Ele foi para Siquém. Logo após ele foi para a terra de Gileade, lá acampou, onde Labão encontrou, mas Deus tratando, sempre protegendo Jacó. Mas ele teve o sofrimento, e o sofrimento maior, 2 que foram na sua vida. Perdeu a sua amada Raquel e também não teve o privilégio de abraçar a sua mãe Rebeca, que tanto protegeu ele. Então que essa lição, amado irmão, sirva para você. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu ministério, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você deseja o seu coração. Continua, amado irmão, porque Deus, ele não tolera uma pessoa incrédula, uma pessoa que vive murmurando. Deus não tolera uma pessoa que vive reclamando, murmurando, diz a palavra do Senhor. E agora eu vou ler em Gênesis capítulo 32, e nesse 32 fala, Jacó reconcilia-se com Esaú, e Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, diz a palavra do Senhor. Nessas 2 referências no capítulo 32, Jacó reconcilia-se com Esaú, e teve o encontro ali de Jacó ali com um anjo ali no val de Jaboque, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que essa palavra